Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Antigo Testamento. Nesta aula, vamos estudar um período muito crítico na vida do povo de Deus. Mas este período também é muito rico para a compreensão do texto sagrado e dos feitos de Deus na história do seu povo. Desta feita, vamos estudar o período em que o reino era dividido com Israel ao norte e Judá ao sul. O nosso objeto de estudo compreenderá o ano 722 a.C. com o cativeiro de Israel, 587 a.C. com o cativeiro de Judá, sua permanência no exílio, e a volta dos exilados à terra prometida. Duas perguntas podem ser colocadas, para que sejam objetivamente respondidas neste momento, visando a compreensão deste período na vida dos judeus. A primeira: como ocorreu a queda de Israel e de Judá? E a segunda: como eles viveram o período de exílio? O exílio foi um período triste, de fato, na história do povo de Deus. Depois de conquistar a sua terra prometida, de serem governados por um rei como Davi, depois de experimentarem progresso com Salomão, mas ao mesmo tempo, como já vimos, também em tempos de desobediência e idolatria, o povo de Deus é levado como escravo para a Assíria e Babilônia. Os profetas avisaram muitas vezes ao povo de Deus sobre sua desobediência, e também sobre as consequências. Mas o povo não acreditou. Em 722 a.C. os exércitos de Salmaneser, rei da Assíria, invadiram e destruíram Samaria, levando cativo o povo de Israel. O reino de Judá, entretanto, ainda permaneceu por muitos anos, embora fosse forçado a pagar impostos ao Império Assírio. Após a queda do Império Assírio pela Babilônia, o rei Zedequias se rebelou contra seus dominadores. Por isso, em 587 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu templo, e levou o povo cativo para a Babilônia, onde ficou cerca de 70 anos. Boa parte do povo se encontra no exílio, onde, sem templo, sem rei e sem terra, tenta se adaptar a novas formas de vida e de compromisso com seu Deus. O exílio representou o trágico fim da independência nacional, com a queda da dinastia davídica no reino de Judá. Donizete Scardelli, escrevendo sobre as etapas da história de Israel, afirma que o exílio não só abriu um novo capítulo na história da formação da Bíblia, como também na história do povo judeu após a volta do exílio. Apesar de se considerar o fim da independência de Israel, neste tempo, os babilônios permitiram que os exilados do reino de Judá formassem famílias, construíssem casas, cultivassem pomares, conforme Jeremias 29 verso 57. Também permitiram que chegassem a consultar os seus próprios chefes e anciãos, conforme narra Ezequiel 20 de 1 a 44. Igualmente, permitiram-lhes viver em comunidade, em um lugar chamado Tel Abib, às margens do rio Quebar, de acordo com o escrito em Ezequiel, capítulo 3, verso 15. Assim, pouco a pouco, o povo foi se habituando à sua situação de exilado na Babilônia. Em semelhantes circunstâncias, a participação comum nas práticas da religião foi, provavelmente, o vínculo mais forte de união entre os membros da comunidade exilada. A instituição da sinagoga teve um papel relevante como ponto de encontro para a oração, a leitura e o ensinamento da lei, o canto dos salmos e o comentário dos escritos dos profetas. Desta maneira, com o exílio, a Babilônia converteu-se num centro de atividade religiosa, onde um grupo de sacerdotes entregou-se com empenho à tarefa de reunir e preservar os textos sagrados, que constituíam o patrimônio espiritual de Israel. Entre os componentes desse grupo se contava Ezequiel, que, na sua dupla condição de sacerdote e profeta, de acordo com Ezequiel, capítulo 1, verso 13, e, capítulo 2, verso 15, exerceu uma influência singular no meio do povo. Na realidade do exílio, surge uma instituição de grande valia: o sacerdócio. Os sacerdotes, não tendo mais preocupações com o templo, dedicam-se à escrita, ampliando o material que já existia e reinterpretando a história, segundo a visão sacerdotal.
recolhem material já existente e acrescentam outros escritos. Assim surge nova tradição organizada, que é a literatura sacerdotal, representada pela letra P. Essa literatura foi preparada por exilados e para exilados. Os sacerdotes, portanto, exercem um papel importante, apesar de suas limitações, e, longe do templo, procuram unir o povo em torno da palavra de Deus. Com isso, surge a importância do livro. Uma nova mentalidade que mudará os rumos de Israel. É assim que, no exílio babilônico, floresce uma literatura que retrata certa desolação, mostra a saudade pela terra que ficou distante, mas também tira dessa experiência certas lições de vida e incentiva o povo a não desanimar. Refaz a compreensão de Deus e reconstrói sua imagem a partir dessa experiência de vida. Passa-se por uma grande reflexão em torno desses fatos trágicos e o porquê disso. A reflexão, compreensão, a forma de vida, e, os novos fatos levantam no coração do povo, a esperança de voltar à terra prometida. Nasce o desejo da repatriação. Dadas as condições de tolerância e até de bem-estar em que viviam os exilados na Babilônia, não é de estranhar que muitos deles renunciassem, no seu tempo, regressar ao seu país. Outros, pelo contrário, mantendo vivo o ressentimento contra a nação que os havia arrancado da sua pátria, e, que era causa dos males que lhes haviam sobrevindo, suspiravam pelo momento do regresso ao seu longínquo país. Leia o Salmo 137 e o texto sagrado em Isaías 47, verso 13. A esperança de uma rápida libertação cresceu entre os exilados quando Ciro, rei de Anshan, empreendeu a sua carreira de conquistador e fundador de um novo império. Elevado já ao trono da Pérsia, entre 559 e 530 a.C., as suas qualidades de estrategista e de político permitiram-lhe superar quase toda a Ásia Menor. Isso culminou com a vitória sobre o rei da Lídia em 546 a.C., tendo sua entrada triunfal na Babilônia em 539 a.C. Desse modo, ficou configurado o Império Persa, que, durante mais de 2 séculos, dominou o panorama político do Oriente Médio. Ciro praticou uma política de bom relacionamento com os povos submetidos. Permitiu que cada um conservasse os seus usos, costumes e tradições. Permitiu que praticassem a sua própria religião. Esta atitude significou um grande benefício aos judeus residentes na Babilônia. Estes, por decreto real, ficaram com a liberdade de regressar à Palestina. O livro de Esdras contém 2 versões do referido decreto. Você pode dar uma parada e ler Esdras capítulo 1, verso 24, e capítulo 6, de 3 a 12. Você verá que foi aí que se ampararam os exilados que quiseram voltar à pátria. É importante assinalar que o imperador persa não somente permitiu aquele regresso, mas também devolveu aos judeus os ricos utensílios do culto que Nabucodonosor lhes havia arrebatado e levado à Babilônia. Para maior abundância, Ciro ordenou também uma contribuição de caráter oficial para apoiar economicamente a reconstrução do Templo de Jerusalém. Aqui, podemos considerar que começa a repatriação. O retorno dos exilados deu-se de forma paulatina. Aconteceu em grupos. O primeiro dos quais chegou a Jerusalém sob a liderança de Sesbazar, conforme narrados em Esdras 1, 11. Tempos depois iniciaram-se as obras de reconstrução do templo, que se prolongaram até 515 a.C. Para dirigir o trabalho e animar os operários, contribuíram o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, apoiados pelos profetas Ageu e Zacarias, de acordo com Esdras, capítulo 5, verso 1. O passar do tempo deu lugar a muitos e diferentes problemas de índole. As duras dificuldades econômicas às quais tiveram que fazer frente, as divisões no seio da comunidade, e, muito particularmente, as atitudes hostis dos samaritanos, foram causa da degradação da convivência entre os repatriados em Jerusalém e em todo o Judá.
Ao conhecer os problemas que afligiam o seu povo, um judeu chamado Neemias, residente na cidade de Susã, copeiro do rei persa Artaxerxes, conforme o livro de Neemias, capítulo 2, verso 1, pediu que, com o título de governador de Judá, tivesse a permissão de ajudar o seu povo. Estávamos em torno do ano 445 a.C. Neemias revelou-se um grande reformador, que atuou com capacidade e eficácia. A sua presença na Palestina foi decisiva, não somente para que se reconstruíssem os muros de Jerusalém, mas também para que a vida da comunidade judaica experimentasse uma mudança profunda e positiva, conforme Neemias, de 8 a 10. Adicionalmente, Artaxerxes investiu, também de poderes extraordinários, ao sacerdote e escriba Esdras, a fim de que este, dotado de plena autoridade, se ocupasse de todas as necessidades do templo e do culto em Jerusalém. Ele também iria cuidar de colocar sob a lei de Deus tanto os judeus recém-repatriados, como os que nunca haviam saído da Palestina, de acordo com Esdras 7, de 12 a 26. Coube também a Esdras promover uma mudança religiosa e moral tão profunda, que, a partir de então, Israel converteu-se no povo do livro. A sua figura ocupa nas tradições judaicas um lugar comparável ao de Moisés. Para você ter ideia da importância destes períodos na vida do povo de Deus, o exílio, a repatriação, a reconstrução de Jerusalém e do templo é contada nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias, Rute e Ester. Com esta aula, estamos encerrando o módulo 2. Agora, responda ao questionário da aula, e, alcançando nota maior que 70%, siga com a próxima aula.